Graça e paz. É bom demais estarmos com vocês novamente. É bom demais estarmos aqui compartilhando dos valores do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Tem gente que pensa que o reino de Deus, quando a gente fala do reino de Deus, a gente vai falar assim, a gente vai tratar das dificuldades, das desigualdades que existem. Não, o reino de Deus é o seguinte, o reino de Deus, entendam isso. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria. Toda vez que você faz algum movimento nesse sentido contrário, quando você trabalha, quando você dá um voto, que esse voto seu não traz justiça, o voto seu não traz paz, esse voto seu não traz alegria, você não está trabalhando para o reino de Deus, entendam isso. Então o reino de Deus é justiça, é paz, alegria. E às vezes esse reino de Deus é tão judiado, tão machucado. Eu preciso que... Deixa eu colocar aqui o tema da mensagem. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Hoje nós vamos falar sobre intimidade com Deus. Abra sua Bíblia. Eu vou ler um verso, um verso apenas. No Velho Testamento. E vou ler um verso no Novo Testamento. Só um verso. Na verdade, o do Novo Testamento não é nem um verso, é só uma parte do... No Velho Testamento, vamos ler o Salmo 25, 14. A gente gosta muito do Salmo 23, né? Mas veja o que diz o Salmo 25. Salmos 25, 14, apenas um verso. Diz assim a palavra de Deus, o salmista Davi. Salmos 25, 14. A intimidade do Senhor. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Se você não teme a Deus, você não vai ter intimidade com Ele. Os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para que os temem. Os quais dará a conhecer a sua aliança. Sem temor a Deus, não tem intimidade com Deus. E sem intimidade com Deus, Deus não se faz a conhecer na nossa vida. Aí lá no finalzinho da Bíblia, o irmão de Jesus, o meu irmão de Jesus, o Tiago, lá no finzinho da Bíblia, antes de Pedro, Tiago 4, no verso 8, a primeira parte, Tiago 4, verso 8, a primeira parte, ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Se a gente não se achega a Deus, Deus não se achega a nós. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Vamos falar com o Papai do Céu, querido Pai Abba, Paizinho querido. Estamos nós aqui hoje na perspectiva, ansioso, Senhor Deus, na esperança de que o Senhor fale aos nossos corações, através da sua inerrante, bendita palavra. Fale aos nossos corações da forma que o Senhor sempre sabe falar, dessa forma serena, tranquila, calma, poderosa, que é transformadora das nossas vidas. Use-me, Senhor Deus, como instrumento nas tuas mãos, desconsiderando a minha insignificância, a minha pequenez, a minha incapacidade, mas me use apenas como um veículo do teu Espírito maravilhoso, Senhor Deus, para que a tua palavra nos transforme nessa manhã, de sorte que nós saiamos daqui pessoas melhoradas em relação a pessoas que nós chegamos. Te pedimos isso no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Intimidade com Deus. Meus irmãos, quando a gente faz um planejamento em alguma empresa, se eu fosse lá na empresa de Tereza, lá no colégio
da irmã Carminha, fazer uma coisa que a gente chama de planejamento estratégico. A gente usa uma ferramenta poderosa do planejamento estratégico, que chama análise SWOT. Essa análise SWOT ela vai nos ajudar a gente a fazer uma análise dos ambientes internos e externos desse empreendimento, do negócio. Vai fazer uma análise dos cenários. Nós vamos definir, através dessa análise, os prós e os contras. Isso também se aplica aqui na igreja, qualquer empreendimento, qualquer coisa que a gente vai fazer. Isso vai facilitar a gente tomar uma decisão depois que a gente põe um tanto de gente para dar pitaco e saber, vale a pena, não vale a pena, o que é que você acha disso? Para saber a probabilidade daquele negócio dar certo ou não dar. A SWOT é, então, um ponto de partida que a gente tem como planejador ou como estrategista para saber se aquele negócio vai ter viabilidade ou não, ou se aquela empresa, do jeito que está, vai continuar tendo viabilidade ou não. Também aqui no Brasil a gente chama SWOT, que é uma sigla americana, de FOFA. Por quê? Porque as primeiras 4 letras da tradução da SWOT. FOFA vem de forças, F de força, fortalezas ou pontos fortes, O de oportunidades, F de fraqueza e o A de ameaças. Então a gente faz na avaliação da FOFA ou da SWOT, quais são as forças, as fortalezas, os pontos fortes que aquele empreendimento tem, quais as oportunidades que ele oferece, quais as fraquezas que existem, quais as vulnerabilidades, as ameaças. E olhem bem que os pontos fortes, olha que coisa interessante, os pontos fortes e os pontos fracos de qualquer empreendimento, eles são fatores internos. Quer dizer, vai depender do empreendimento, vai depender da atividade. As oportunidades e ameaças não dependem internamente, eles são fatores externos. Por outro lado, os pontos fortes e oportunidades são fatores positivos. Se a empresa e o empreendimento têm muitos pontos fortes e muitas oportunidades, está muito favorecido. Mas se na análise SWOT a gente entende que o empreendimento tem muitas fraquezas e tem muitas ameaças, tem muitos pontos negativos. Pois bom, se a gente fosse fazer um exemplo aqui, digamos da escola de irmã Carminha. Vamos supor que a gente fala aqui, se a irmã Carminha estivesse aqui, ela nos ia ajudar, mas ela não tiver, nós vamos sugerir. Vamos supor que um ponto forte da escola Cecília Meirelles seja, por exemplo, a pedagogia que eles têm, a coordenação que eles definiram, que a escola deles vai prezar pelo ensino cristão. Os valores são cristãos. Então, se eu vou colocar meu filho lá na escola Cecília Meirelles, vai pesar para mim, lá o ensino é cristão, eu sei que lá não vai desvirtuar. Isso é um ponto forte da escola. O Colégio Americano Batista. Então, a pessoa vai colocar um filho na Colégio Americano Batista, ele sabe que lá tem valores cristãos definidos. Um ponto forte da Igreja Batista Orla Sul, alguém sabe citar? Pronto, é um ponto forte. Né? Um ponto fraco da Escola Cecília Meirelles. Pelo fato da Escola Cecília Meirelles, por exemplo, estar no bairro Ibura, pode ser que o valor da mensalidade não seja compatível com toda a população. Então, é um ponto fraco que o colégio pode oferecer. Então, a irmã Carminha e o irmão Antônio vão ter que trabalhar no sentido de viabilizar uma mensalidade para trazer mais gente. Uma oportunidade que a Escola Cecília Meirelles pode ter no bairro Ibura. Falar assim, não, mas aqui tem muita gente na faixa escolar que nós trabalhamos. Digamos que lá seja da pré-escola até, como é que chama, Josi? Até ensino fundamental. Isso. Então, assim, aqui tem um público muito bom disso. Ou seja, o bairro não é só de pessoas idosas. Então, é uma oportunidade que a escola tem para rebanhar esse público. E uma ameaça que, por exemplo, a escola poderia ter era assim, exemplo. Mas existem muitas outras escolas privadas aqui, escolas públicas também. Então, nós vamos, concorrência é feroz. Perceberam? Então, quando a gente faz essa análise das finalidades, os pontos fortes têm a finalidade de ser aprimorados. Os pontos fracos, fortalecidos.
as oportunidades serão aproveitadas. E, evidentemente, que as ameaças de ser reduzidas. A gente vai falar que a gente vai mitigar as ameaças. A matriz SWOT é aplicada para empreendimentos, para negócios. Não é para aplicar para pessoa, mas como eu sou muito desaforado, eu vou fazer hoje uma avaliação aqui para a gente. E é interessante, por que a matriz SWOT não aplica para a gente, né? Não aplica para a gente, sabe por quê? Porque nós somos muito mais complicados que a empresa. Um ser humano é mais complicado que a NASA. Tem gente que votou em Lula e Moro ao mesmo tempo. Tem lógica. Como é que pode? Então como é que a gente vai entender uma pessoa que votou em Lula e no cara que prendeu Lula? Tem sentido? Mas teve voto assim. Pois bom. Então, se nós fosse falar a matriz SWOT pelo lado da pessoa humana, a gente ia dizer assim, as forças nós humanos são as virtudes. As nossas fraquezas são nossos defeitos. As nossas falhas. As oportunidades que nós temos na vida são aquilo que são promissores na nossa vida. Aquelas coisas muito promissoras. E, no entanto, as ameaças são aquelas coisas que nos intimidam, aquelas coisas que vai nos causar constrangimentos. A nossa tendência, como ser humano, é admirar que tipo de gente? As pessoas defeituosas, cheias de defeitos, fracas, ou as pessoas com virtudes? Qual é a nossa tendência? Evidentemente, que nutrir admiração pelas pessoas virtuosas, não é? Apesar de que no Brasil a gente não pode falar muito isso hoje em dia, não, né? Está meio complicado. Mas o normal é assim. Entre Caim e Abel, evidentemente que eu vou admirar mais quem? Não, é óbvio que Abel. Entre Davi e Saul, eu vou ter uma tendência a admirar Saul. Tá? É? Davi. E entre Sansão e Dalila, eu vou admirar quem? Tá vendo como é que é fácil? Se fosse prova do Enem, todo mundo ia tirar nota 10. Entre Moisés e Faraó, eu vou preferir quem? Entre João, que encostava o peito, a cabeça no peito de Jesus, e Judas, eu vou preferir quem? Certamente, meus irmãos, nós temos na nossa vida uma pessoa por quem a gente tem uma profunda admiração. Você não tem, Léo? Todos nós temos. E olha para você ver que a gente, quando faz isso, a gente faz a avaliação da virtude dessas pessoas. Eu tenho um exemplo na minha vida admirável de quando eu era pequenininho, pitucho assim, lá de Minas. Faz pouco tempo, né, Marcelo? Quase 80 anos. Um admirável servo do Senhor Jesus, chamado irmão Zusa. Irmão Zusa. Irmão Zusa era um sapateiro. Olha que coisa maravilhosa. Como é que o servo do Senhor Jesus, a simplicidade não tem nada a ver com a grandeza espiritual e a intimidade com Deus. Irmão Zusa não tinha doutorado em nada, era um sapateiro. Irmão Zusa tinha a sapataria dele ficava próximo da primeira igreja batista em Montes Claros. Sapataria bem pequenininha. Ele colocava uma caixinha de som na porta da sapataria para evangelizar as pessoas enquanto ele estava trabalhando. Interessante, meu pai aprendeu isso com o irmão Zusa. Aí meu pai colocava lá na minha casa, a casa fazia divisa com a rua. Aí meu pai colocava na porta, na janela do quarto, uma caixinha de som lá e ficava a rádio evangélica tocando o dia inteiro. Aprendeu com o irmão Zusa. O irmão Zusa tinha profunda intimidade com Deus. Deixa eu contar para vocês uma coisa que aconteceu, para vocês verem que era um homem íntimo com Deus. Um dia eu conheci uma pessoa na igreja, uma pessoa muito querida, chamava Erlindo Silveira, pessoa muito querida na igreja. E todo mundo foi para a casa do irmão Erlindo. Eu era pequenininha, a casa do irmão Erlindo era enorme, um casarão, acho que tinha 2 ou 3 ou 4 andares. Eu sei que era uma casa, eu perdida, eu pequeno, aí que a referência era, né? E aí as pessoas estavam ali orando pelo irmão Erlindo, todo mundo na sala. Chegou o irmão Zusa com aquela simplicidade característica dele. E falou, eu posso orar pelo irmão Erlindo sozinho? E as pessoas, o irmão Zusa falava, era lei. O irmão Zusa entrou para o quarto do irmão Erlindo, todo mundo muito preocupado com a saúde do irmão Erlindo, muito preocupado, a coisa era séria. O irmão Zusa entrou para o quarto do irmão Erlindo sozinho, ficou lá um tempo, e todo mundo na sala. Eu lembro dessa cena assim como fosse hoje. Todo mundo apreensivo, olhava para o rosto de minha mãe assim, minha mãe apreensiva.
todo mundo apreensivo. Naquele tempo, Moisés fazia um negócio que hoje não faz mais, uma vigília de oração. Faz? Então tá bom. Pois bom, pessoa adoecia, a gente ia para casa da pessoa fazer vigília. Irmão Zuzo entrou no quarto do irmão Erlindo e foi lá e ficou lá um tempo, e todo mundo que fora, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Porque o que o irmão Zuzo fosse falar, pode ter certeza que seria o que ia acontecer. Daqui a pouco a gente escuta a porta abrir. O irmão Zuzo põe a carinha assim do lado de fora, todo sorridente. E todo mundo, ué, será que aconteceu? Aí o irmão Zuzo com aquela autoridade, simplicidade, de quem tem muita intimidade com Deus, vira e fala para todo mundo, fiquem tranquilos, meus irmãos, Deus me falou, irmão Erlindo tem muito a nos oferecer para a nossa igreja, fiquem em paz, não vai ser dessa vez que irmão Erlindo vai partir para a glória. Alívio total nos corações. Plena convicção, absoluta convicção de que estava ali falando uma pessoa que tinha profunda intimidade com Deus, testemunho vivo de vida, que falava face a face com Deus. Por isso, meus irmãos, que a nossa maior virtude é ter intimidade com Deus. A virtude com Deus, a virtude de ser íntimo com Deus vai possibilitar a gente corrigir nossas falhas, que são muitas, vai nos permitir esperançar nas oportunidades, sabe? Vai nos permitir não nos intimidar diante das ameaças que a vida nos oferece. O íntimo com Deus, ele tem uma matriz SWOT dela ajustadinha. A fofa nossa está ajustadinha o tempo todo quando a gente tem intimidade com Deus. É por isso que a intimidade com Deus não é intimidade com Deus, não é religiosidade. Religião só atrapalha, sabe, meus irmãos? Religião é uma coisa complicada. Todo religioso atrapalha o reino de Deus. Deus quer pessoas adoradoras, não religiosas. Religiosidade, intimidade com Deus não é familiaridade, você se acostumar com Deus, com o Evangelho, quando ele fica familiar para você, isso não é intimidade com Deus. Intimidade com Deus não é fanatismo, o fanatismo adoece. Pessoas estão doentes por causa do fanatismo. Pessoas adoeceram no Brasil por causa do fanatismo com a política. Imagina com a religião, com a relação com Deus. Por isso, meus irmãos, intimidade verdadeira com Deus é primeira coisa, amizade com Deus. A gente olha para Abraão e fala assim, Abraão é o pai da fé. Não é? A primeira coisa que vem na cabeça da gente, Abraão, pai da fé. Mas a Bíblia diz, lá em Isaías 41:8, Deus falando, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Deus tratava Abraão como amigo. Em Êxodo 33:11, o grande libertador do povo hebreu, o grande líder do povo hebreu, Moisés, que a gente olha para Moisés como o grande líder. A Bíblia diz, falava o Senhor a Moisés face a face, como se fala como um amigo, amizade. Intimidade com Deus preconiza amizade. Intimidade com Deus, meus irmãos, preconiza busca. Davi, grande rei de Israel. Quando a gente lembra de Davi, a gente fala, o grande rei de Israel. A bandeirinha de Israel até hoje está com a estrela de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim, ó Deus, um espírito reto, cheio de defeitos. Mas o homem, segundo o coração de Deus, buscava, leva a presença de Deus o tempo todo. Obediência. Paulo sofreu, como diz o povo, mais que sovaco de aleijado. Pense no homem que sofreu, o tal do Paulo. Mas eu escrevi
principiante pastor Timóteo, depois de tanto sofrimento, Paulo diz para Timóteo: combati o bom combate, Timóteo. Acabei a carreira, Timóteo. Guardei a fé. Intimidade com Deus vem através da obediência. Você quer cultivar a intimidade com Deus, meu irmão? Quer, Tereza? Primeira atitude, Tereza. Vida devocional, passe tempo com Deus. Quer ter intimidade com Deus, passe tempo com Deus. É imprescindível, sabe, meus irmãos, a gente passar tempo com Deus. À medida que a gente vai estreitando essa proximidade com Deus, nós vamos entendendo quem Deus é. Se você não passa tempo com Deus, você não sabe quem Deus é. Um exemplo maravilhoso que Jesus nos deixou isso foi o exemplo da mulher samaritana. Sabe, Jesus estava indo para Samaria, de repente Jesus falou: vocês vão na frente ali, eu vou ficar por aqui um pouquinho, vão sem mim. E Jesus parou para tomar uma aguinha num poço, uma cisterna. E chegou lá uma mulher samaritana. E Jesus falou com ela assim: a senhora podia me dar um golinho d'água? Ela olhou para Jesus, falou para Jesus assim: Léo, rapaz, tu é um homem judeu, e pedindo para mim água, que sou mulher e samaritana. Primeira impressão dela com Jesus, Léo. Primeira impressão dela. Ele é homem, eu sou mulher. Ele é judeu, eu sou samaritano. Primeira impressão. Impressão da gênero e etnia. Aí Jesus vira para ela e fala assim, aí Jesus mostra um pouquinho para ela: olha, eu além de ser homem e ser judeu, eu sou capaz de dar para você uma água que mais nunca você vai ter sede. Que coisa maravilhosa. Aí a mulher samaritana fala assim: bom, se você faz isso, com certeza você deve ser uma grande pessoa, mas uma coisa eu sei, você não é maior que o nosso pai Jacó, que deu para mim esse poço aqui, para a gente vir buscar a água. E Jesus avança mais um pouquinho, se apresentando para veja os níveis de aproximação. Jesus fala assim com ela assim: mas Jacó te deu esse... De fato, Jacó é grande, deu para você esse poço. Mas veja bem, você vem buscar essa água, continua com sede. E se eu te der a água que eu sou capaz de dar, você mais nunca vai ter sede. Jesus começa a se apresentar. Então ela fala assim: então eu quero dessa água que eu mais nunca vou deixar de vir aqui. Olha o trabalho que eu vou deixar de ter. Ela já começa a perceber o mestre capaz de fazer milagre. Jesus avança mais um pouco. Fala com ela assim: eu posso te dar essa água, então vai lá e traga seu marido. Aí ela disse: eu não tenho marido. Disseste bem. Você não tem marido mesmo não, porque você já teve 5. E esse você está agora, não é seu marido ainda. A mulher falou: o homem sabe tudo da minha vida. Olha a proximidade que Jesus tem da primeira leitura. Aí ela falou assim: então eu vejo que você é um profeta. Você nem conversou comigo, mal me conhece, já sabe tudo da minha vida. Você é um profeta. Proximidade de Jesus. E já crendo, ela pergunta: Senhor, onde que eu devo adorar? Aí Jesus diz assim: você não fique preocupada onde não, a gente tem que adorar em espírito e em verdade. Esse é o sentido da adoração, em espírito e em verdade, Simone. Não no lugar, não é na academia cristã, não é em tal lugar, não é em espírito e em verdade. O desfecho dessa história é que ela fala assim: quando o Messias vier, ele vai nos ensinar o que significa isso, adorar em espírito e em verdade. Aí o mestre dos mestres fala: eu sou o Messias. Já pensou que coisa, já pensou que cena maravilhosa? Você está conversando com Jesus, eu sou o Messias. A mulher endoidou, largou, ela foi buscar água, ela largou o cântaro lá e saiu. Eu vi o Messias. Ela larga o cântaro, sai correndo, feliz, e nos deixa uma maravilhosa lição, Tereza. Intimidade com Deus acontece quando a gente interage com Ele de verdade. Quando Ele fala e a gente escuta. Intimidade com Deus é quando a gente tem interação em espírito e em verdade.
É por isso, meu irmão, preste atenção nisso, que não adianta, sabe, essas coisas bonitinhas que a gente manda no WhatsApp, rede social, não adianta, assim, músicas emocionais que a gente canta. Quando o Léo canta uma música daquela ali, que ele faz em espírito e em verdade, quando Deus colocou no coração dele, é isso que é adoração. Sabe, meus irmãos, tem que estar lastreado. Não adianta ter cultos espetaculares, igrejas lotadas. É preferível ter um grupo pequeno, mas em espírito, em verdade, lastreada na palavra de Deus, porque só a palavra de Deus é a absoluta verdade. Só a palavra de Deus. Não adianta as frasezinhas construídas. Não adianta, meu irmão, tem que estar lastreado na palavra de Deus, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sem meditação, sem ter tempo na meditação na palavra de Deus, o caminho da gente fica escuro. A gente fica sem enxergar. Esses níveis de proximidade com Deus se perde. Segunda coisa que a gente, para ter intimidade com Deus, quer ter intimidade com Deus, Josi? Tenha vida de oração com Deus. Oração é uma ferramenta poderosa que Deus deixou para a gente falar com Ele. Para a gente falar com Ele. Nós, mortais, falar com Deus. Oração é uma forma do ser limitado, finito, falar com o ser onipotente. Oração é um instrumento que possibilita a onipotência de Deus vir a um ser totalmente potente. Quando nós oramos, meu irmão, nós pegamos aquela matriz SWOT que eu falei aqui no começo e nós colocamos aplicada em nossa vida espiritual, colocando diante do maior planejador do universo nossos pontos fortes. Esse aqui, meu Deus, esse é meu ponto forte. É nisso que eu sou bom, Senhor Deus. Nossos pontos fracos, nossas oportunidades, nossas ameaças, quando a gente coloca diante de Deus nossos pontos fortes, o que a gente acha que a gente é bom, as nossas virtudes, a gente percebe que nada, e não significa nada diante da santidade de Deus. Por mais aperfeiçoado que eu esteja, eu não sou nada diante de Deus. A gente vê que nossas fraquezas são muito grandes e a gente precisa dizer para Ele: preciso de Ti, Senhor Deus, cuide de mim. A gente vê nas oportunidades, meus irmãos, a oportunidade de dizer: sou grato a Deus por seu amor, por janelas e portas abertas, eu sou grato por Senhor ter me livrado do mal, me curado, Senhor. Obrigado pelas oportunidades de crescimento, passei pelo vale da sombra da morte, mas obrigado, Deus, pela oportunidade. A gente diz a Deus que nas ameaças, me livre do mal, Senhor. Oração traz o onipotente para a nossa vida de finita. Quer ter intimidade com Deus, Mari? Tem uma vida de serviço. Sabe, meus queridos, nós temos 3 tipos de postura que nós podemos ter na vida cristã. Primeira coisa que a gente pode ter é a gente ter uma vida esperando os milagres na vida da gente, sabe? É assim, milagre acontece todo dia. Milagre é um evento que acontece fora da nossa rotina. Então, se você tem uma relação com Deus, que é na expectativa do milagre, você só anda afastado de Deus, porque o milagre não acontece todo dia. A Bíblia nos ensina e Paulo nos ensina em tudo dai graças.
Existe bênção, meus irmãos, em todas as circunstâncias. Existe bênção na normalidade, existe bênção na anormalidade. Em tudo dai graças. Sabe, meus queridos, pessoas que se aproximam de Deus, quando precisa de milagres, tem Deus como supermercado espiritual. Vai lá e pega a bênção. Essas são as pessoas, primeira relação com Deus. Mas tem umas pessoas que têm uma relação com Deus firme nas promessas. Vida de fé, sabe? Independente das aflições, independente das agruras, independente das dificuldades da vida, das lutas. Plena vida abundante a despeito de tudo. Vida de promessa, como um farol que ilumina a noite escura. Toda vez que eu estou dirigindo à noite, eu vejo, essa cena é muito importante e significativa. Está escura a noite, mas o farol do carro vaza e não deixa você sair da estrada. Lindo isso, não é não, Flávia? Promessa. Mas em um terceiro nível de relacionamento na vida cristã com Deus é a vida com propósito. É uma vida alinhada com a finalidade para que Deus nos criou, sabe, meus irmãos? Sabe, Deus nos criou com um propósito. Com um propósito. Então, Deus não nos criou com um plano, porque se Deus tivesse nos criado com um plano, o Léo não estava perdido. Porque a gente desvirtua do plano o tempo todo, aí Deus vai lá e traz, desvirtua, Deus traz. Propósito, são vários planos. Servir, meus irmãos, é fazer o propósito de Deus romper na vida da gente. Servir é trazer o reino de Deus, de maneira que agrade a Deus na nossa vida. Sabe, meus irmãos, servir é sair da nossa zona de conforto. Servir, meus irmãos, é sair do comodismo. Servir existe sacrifício, Simone. É ir lá no sol, pegar aquela pessoa que está caída, chorar com ela, ajudá-la, trazê-la. Isso é vida com serviço. Por isso que Deus sacrificou por nós. É por isso que servir nos aproxima dele, que foi sacrifício. Servir traz consequências nas nossas vidas. Primeira consequência que intimidade com Deus nos possibilita é que ele revela que a gente é. É assim. Presta atenção como é que Jesus lidava com as pessoas. Jesus lidava com as pessoas, com a multidão. Não era uma multidão, Jesus ia passando, a multidão seguia ele, não era? Então tinha uma multidão que ouvia Jesus, porque só sabia quem ele era. Mas tinha uns seguidores de Jesus, um nível 2, que estavam inscritos no canal de Jesus, davam um likezinho lá em Jesus. Mas tinha um terceiro nível, que era o dos 70 discípulos. Jesus falou assim: eu vou chamar vocês para ir pregar o meu maravilhoso evangelho, 2 a 2, ide, 70, 2 a 2. A gente nem sabe o nome deles, Flávio. Mas tinha um quarto nível, que eram os apóstolos de Cristo. Esse a gente sabe o nome deles. Desde a tenra infância, na educação que Dona Josi ensina para as crianças, ela começa a ensinar os nomes dos apóstolos. Os 12 apóstolos de Cristo: Pedro, André, Tiago e João, Filipe, Tomé e Mateus. Outro Tiagão, tinha um Tiaguinho pequeno, outro Tiagão. Tadeu, Simão, Judas e Bartolomeu. Está na Bíblia o nome deles. Os outros 70 eu não sabia, mas os 12 apóstolos a gente sabe. Mas tinha ainda um quinto nível. Desses 12, irmã Vera, tinha 3 que Jesus era mais chegados. Era o que Thalita chama, eram os da hora. Era aqueles que quando Jesus precisava orar no Getsemane, ele chamou os 3, Pedro, Tiago e João. Mas tinha um nível 6. Aquele que era o apóstolo amado, Teresa. Esse camarada podia encostar o ouvido no peito do mestre, a pessoa que escutou o coração de Jesus bater. João estava aos pés da cruz na hora do sacrifício, só ele.
Olha que coisa maravilhosa. Só João. Nível de intimidade 6, Léo. É por isso que, assim, dependendo do nosso nível de intimidade com Jesus, isso vai impactar a nossa vida de forma diferente. A primeira coisa que é essa, ó. Ele nos vai revelar como ele é. Sabe, meu irmão, só sabe de fato quem Deus é, quem tem intimidade com ele. Se você não tem intimidade com Deus, você não vai saber quem ele é. Sem intimidade com Deus é impossível sabermos quem ele é. Sem intimidade com Deus é impossível nós entendermos o senhorio de Deus na nossa vida e a divindade de Deus. Uma história maravilhosa que a Bíblia tem que nos ensina isso de forma muito pedagógica é a história de Tomé. Jesus apareceu para os discípulos, irmão Evandir. Tomé não estava. E os discípulos falaram: Tomé, Jesus ressuscitou, apareceu para nós, Tomé. Tomé falou: quá, acredito não. Eu só acredito vendo, como disse Silvio Santos. Outro dia as portas estavam tudo fechado, Mário. As portas fechadas. De repente Jesus aparece no meio deles. Léo, com as portas fechadas. E Jesus aparece e fala: paz seja convosco. Tomé assustou. É um fantasma. É uma cena maravilhosa do Evangelho. Jesus fala: Tomé, tu disseste que só acreditava vendo, só acreditava tocando. Toque nas minhas feridas, Tomé. Toque do meu lado, Tomé. Veja a ferida da lança, Tomé. Veja, Tomé, nas minhas mãos a ferida dos cravos. Tomé toca e faz uma das mais belas confissões do Evangelho. Tomé cai de joelho, Léo, e fala: Senhor meu, Deus meu. Reconhecimento do senhorio de Jesus. Reconhecimento da divindade de Deus. Jó passou por isso. Eu te conhecia por ouvir falar, agora meus olhos te veem. Intimidade com Deus abre a nossa visão para o reino de Deus. Segunda consequência é que a intimidade com Deus nos possibilita, nos revela quem nós somos. Intimidade com Deus nos revela quem Ele é, mas a intimidade com Deus nos revela também quem nós somos. Quanto mais próximo de Deus nós nos tornamos, mais nós conhecemos nós mesmos. Quanto mais intimidade com Deus nós temos, mais evidenciada fica a nossa diferença que temos dele. Quanto mais intimidade com Deus, mais óbvia fica a nossa finitude, Tereza, a nossa limitação, a nossa insignificância. Quanto mais intimidade com Deus, mais clara fica o quanto eu sou pecador e Ele é santo, santo, santo. Por isso que intimidade com Deus nos santifica. Intimidade com Deus, meus irmãos, acaba com a nossa arrogância, acaba com a nossa prepotência, irmã Vera. Por isso, irmã Vera, que gente que se acha dificilmente tem intimidade com Deus, Tereza. Porque a pessoa mostrada não consegue ter intimidade com Deus. O íntimo com Deus ele é discreto. O íntimo com Deus ele não é aparecido. Sabe, meus irmãos, toda pessoa que tem necessidade de se destacar, de aparecer, de sobressair, pode ter certeza, ele não é íntimo de Deus. Se acharem um sintoma claro da falta de intimidade com Deus. Por isso que Deus ama os humildes. O íntimo de Deus é carente, sabe, meus irmãos? Gosto demais da conta de uma coisa que minha mãe ensinou na minha educação primária. 2 versículos, irmã Sé. Porque intimidade com Deus, a gente vai precisar desse exercício dessa carência.
Sou pobre, necessitado e o Senhor cuida de mim. Carente de Deus. O íntimo de Deus é ele ao dormir. Ele precisa colocar lá um quadrinho lá no seu quarto. Lá no meu tem, eu quero ter intimidade com Deus. Aí está lá escrito, Léo, em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz habitar em segurança. E minha mãe me ensinou outro versículo maravilhoso, Salmo 3, versículo 5. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Intimidade com Deus exige carência. Todo amostrado não consegue ter intimidade com Deus. Eu sou pobre, necessitado, mas é o Senhor que cuida de mim. Eu não sou nada. Senhor, eu não sou nada sem ti. Deixa eu concluir essa mensagem dizendo para os irmãos o seguinte. Nós vivemos, meu irmão, um momento no nosso país, sabe, de muita insegurança, sabe? Nós vivemos um momento, Léo, de insegurança jurídica, um momento de insegurança moral, um momento de insegurança política, de insegurança econômica. Nós temos um país dividido, diga, Mari, o mundo todo, mas no Brasil nós vivemos esse momento agora, né? Os brasileiros resolveram, não sei porquê, colocar no poder, sabe, pessoas que foram envolvidas com o maior escândalo de corrupção da história da humanidade. Isso não é eu que estou inventando, não, isso está nos anais da história. Meus irmãos, nós vimos passando nos anais da história as pessoas alugando apartamentos e a Polícia Federal indo lá contando dinheiro, um monte de dinheiro para ser devolvido, empresários fazendo devolução. Eu sonhei, foi? Ou isso aconteceu? E aconteceu isso nos anais da história, meus irmãos, aconteceu. Então, o que acontece? Milhares de igrejas, muitas igrejas, oraram e pediram, Deus, traga o melhor para a nossa nação. Traga o melhor. Eu não sei se é isso ou se é aquilo, mas nós queremos o melhor. E eu quero dizer para os irmãos que Deus continua sendo Deus, independente de resultado de eleição. Porque a resposta de Deus para nossas orações são sempre 3 e só pode ser 3. Sim! Eu respondo com isso. Não! Ou espere. Eu não sei qual foi a resposta de Deus, sabe, meus irmãos? Sinceramente, não sei qual é a resposta de Deus, mas eu sei que precisamos ter mais intimidade com Deus, para a gente prosseguir com fé. Nós precisamos de mais intimidade com Deus para ter o nosso bom pastor, que Ele nos leve a águas tranquilas. É por isso que eu quero terminar essa mensagem refletindo no Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deixa eu contar para vocês uma história do Salmo 23, que é muito ilustrativa. Diz que numa família, ou numa festa, numa celebração, uma família ia ser homenageada, uma pessoa ia ser homenageada, uma pessoa muito especial. E nessa celebração lá, nessa homenagem, tinha um ator muito famoso, mas não era um ator comum não, Flávia. Não era um atorzinho global, não, era um Anthony Hopkins. Era o cara que estava lá, sabe? E o cerimonial falou, gente, vamos aproveitar que nós temos aqui Anthony Hopkins. Eu estou falando Anthony Hopkins como ilustração, viu? Mas é desse nível. Tá certo? O Charleston Heston. Ixi. Um Alain Delon. Era gente da magnitude. Que cara, quando interpreta, só dele olhar, a gente já sabe. E ele falou, não, nós vamos convidar ele para ele vir aqui, Léo, fazer uma demonstração do seu talento, recitar uma poesia, recitar um trecho, um poema. E ele falou, estou pronto. Podem escolher o que vocês quiserem para me recitar. O que vocês acham? Está na obra de Shakespeare, qualquer coisa.
E lá nesse local tinha um pastorzinho, assim, singelo, já veio idoso, amigo da família. Às vezes família importante tem um pastor amigo, né? Recite o Salmo 23, disse o pastor para ele. O ator subiu lá no palco. Perfeito, vou recitar o Salmo 23. O senhor era o quê? Eu sou o pastor. Então, beleza, vou recitar o Salmo 23, mas quando eu terminar, o senhor também recita? Sim, recito. O ator subiu no palco, deu um show, irmã Céia. Um show. Show de eloquência. Show de retórica, de entonação, tudo perfeito. À medida que ele ia falando, as pessoas babando. Quando ele terminou, as pessoas... Aí ele falou, bom, pastor, agora é a sua vez. O pastorzinho subiu lá. Simples, como o irmão usa. Voz trôpega, cansada, tom baixo. Seguro, mas íntimo de Deus. Começa a recitar, o Senhor é o meu pastor. Me supre de toda a minha necessidade. Me leva às águas tranquilas. À medida que ele falava, as pessoas iam se emocionando. Quando ele terminou, toda aquela plateia estava super comovida, muito comovida. Passado aquele momento de comoção, alguém chamou aquele ator famoso no canto e perguntou para ele, me diga uma coisa, maravilhosa a sua interpretação, mas eu fiquei sem entender uma coisa. Qual foi a diferença que teve? Você arrancou aplausos da plateia e o singelo pastor arrancou lágrimas da plateia. Qual a diferença, Antônio Robbins? Simples, meu querido. Eu conheço o salmo do pastor. Ele conhece o bom pastor do salmo. Ele tem intimidade com o bom pastor. Intimidade com Deus é conhecer, é andar com um bom pastor. Que ele nos ajude nessa caminhada difícil, mas gloriosa de ter intimidade com ele, em nome de Jesus.